Quando estiverem usando, aí Tem que sair todo mundo da mesa, claro, tá. Vamos? Como é que vai ser? Vai ser eu dou a palavra e você monta a mesa ou já chama? Não, já chama. Vem lá no espaço, lá embaixo. Estou pensando em chamar já, né? Retiro. Eu só vou abertura, uma fala só, situando, daí te passo. Chama já. Já acompanha a mesa ou já chama? Como é que Vamos você quer chamar. fazer? Compor. Quer chamar? Hã? Quer chamar? É, a gente podia chamar logo, já senta. Já senta, né? Depois a gente apresenta, não é melhor? É. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao segundo seminário Movimentos Sociais e Democratização do Estado. Este seminário faz parte de uma trilogia de seminários organizados pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e esse tema está vinculado a uma prioridade da Secretaria-Geral, que tem como conteúdo a qualificação e ampliação da participação social por meio de estudos, pesquisas e formação. É um seminário esse nosso público são pessoas de diversos ministérios, diversos órgãos federais, vinculados ao processo de participação social e formação da cidadania e dos próprios servidores do Estado. O objetivo desse conjunto de seminários é qualificar o processo de formação no governo federal sobre a importância política e estratégica dos movimentos sociais para a democratização do Estado. A gente já teve um primeiro seminário cujo tema foi Direitos, Propostas e Conquistas, e aconteceu aqui mesmo no Palácio, em 26 de julho deste ano, e debateu o histórico e a atualidade da agenda dos movimentos sociais para o nosso país. Este segundo seminário tem como tema central a estigmatização e criminalização dos movimentos sociais. As pessoas convidadas têm expertise, têm experiência, têm acúmulo, têm trabalho desenvolvido sobre esse tema, e nosso objetivo é propiciar este momento em que este acúmulo desses companheiros possam ser socializados, possam ser colocados à disposição de pessoas do governo federal que trabalham essa questão da participação, para poder aperfeiçoar o nosso trabalho, né, a partir de um debate com esses companheiros e com o seu acúmulo. Então, sem mais delongas, a gente queria passar a abertura para o companheiro, o ministro Gilberto Carvalho. Obrigado. Meus queridos amigos e amigas, companheiros de trabalho, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de cada uma e de cada um de vocês que valorizam e dão corpo a essa nossa iniciativa da realização desse seminário e simbolizam, com a presença de vocês aqui, uma determinação e uma vontade e uma coragem, eu diria, que é essencial na vida da gente, que é de vez em quando a gente parar para refletir sobre a nossa prática e elaborar a partir dessa prática, buscando uma prática superior. Eu penso sempre que a verdadeira ciência, ela se dá quando a gente consegue sistematizar a realidade, quando a gente consegue partir dos fatos, fazer a abstração, fazer a discussão, jogar luz sobre a nossa prática, buscando sempre um aperfeiçoamento da nossa luta, da nossa prática. Então, eu quero cumprimentar vocês por ter a coragem de dedicar uma manhã toda para esse ato que é uma espécie de parada, de a gente olhar, a gente que lida com as árvores o dia todo, a gente
subir um pouco na copa e olhar um pouco o conjunto, até para ver se nós estamos caminhando na perspectiva correta. Quero agradecer e cumprimentar os companheiros da Secretaria Nacional de Articulação Social, aqui na pessoa do Paulo, e destacando o papel do Silvino na coordenação desse trabalho. Cumprimentar a Elisa, que é da Secretaria Nacional de Juventude, que tem sido uma participante muito importante para nós, nos ajudando a dar conteúdo e densidade ao nosso trabalho. E queria agradecer muito os nossos 3 debatedores de hoje, que é a Bia Barbosa, da Intervozes, de São Paulo, o Alan Hahnemann, que é da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Vocês sabem o quanto é importante esse trabalho dos advogados que trabalham nos movimentos sociais, que formam essa rede pelo país. Muito obrigado, Alan, pela tua presença. E também o Felipe Freitas, que traz aqui a voz da juventude, que é da Pastoral da Juventude da Bahia. Eu penso, meus queridos companheiros e companheiras, que essa dedicação que nós temos procurado ter no governo, voltada para os movimentos sociais, não pode ser considerada como apenas uma atividade lateral, como uma espécie de cereja no bolo, como um enfeite, como um complemento para apaziguar nossas consciências, nós que estamos dentro do aparelho de Estado. Ela tem que ser considerada definitivamente como uma dimensão essencial do nosso trabalho e da nossa concepção de gestão de Estado, da nossa concepção de governo. Eu penso que, desse ponto de vista, a gente aprendeu muito com o presidente Lula, que quase que intuitivamente, mas mais do que isso, como reflexo de uma prática de formação, não vamos esquecer que o Lula cresceu, formou-se na política, na tensão, no diálogo, na Assembleia, na grande Assembleia, digamos assim, e na troca e na negociação. A partir daí, o presidente Lula, quando vem para o governo, traz, de maneira muito natural, connatural, um método de governar que é um método de abrir as portas, de ouvir, de convocar a participação. Agora, cabe a nós não permitir que essa prática seja apenas episódica. Cabe a nós aprofundar essa prática como método de governo, eu queria insistir, como método de governo, de modo a que, progressivamente, as políticas de Estado passem a contemplar esse método, passem a ser desenvolvidas e cultivadas, tendo como eixo central esse método de que governar é governar de maneira participativa, ouvindo, abrindo canais que organizem a participação sistemática, permanente da sociedade. Porque nós sabemos que a construção da democracia efetiva ela só pode ser alcançada quando a gente pratica o método democrático de construção desse processo. Não há maneira de que a gente consiga atingir a democracia efetiva através de métodos autoritários, verticais, impostos. Essa é a nossa crença e, por isso, nos temos batido ao longo desses anos e sabemos que ainda temos um longo caminho, sabemos que essa não é uma cultura vigente no país. Quando a gente fala que nós precisamos democratizar o Estado, é porque subjacente a essa nossa afirmação está a consciência correta de que o Estado não é efetivamente democrático. O Estado não foi criado, montado, as regras, as leis, o aparelho, não foi montado pelas maiorias, foi montado pelas elites que, historicamente, dominaram o nosso país. E vocês, nós todos que estamos manejando esse aparelho, sabemos o quanto isso é verdade. Sabemos o quanto os recursos estatais foram sempre voltados para financiar as elites.
sabemos o quanto a lógica de funcionamento, as agendas nossas são ocupadas historicamente por quem sempre foi elite no país. Quando eu fui chefe de gabinete do presidente Lula, me impressionava muito como, se a gente não cuidasse, e você olhasse a agenda mesmo de um presidente popular como Lula, a agenda era ocupada em 90% pelas grandes empresas, pelos grandes representantes do poder econômico e assim por diante, e os movimentos populares brigando por algum pequeno espaço, quando possível, e achando o máximo quando conseguiam chegar a entrar nesse Palácio do Planalto. Eu sempre digo que o fato de nós, simbolicamente, termos aberto a porta do Palácio significou muito, tem um alcance cultural profundo nessa história. Agora, não é suficiente. Nós precisamos insistir nos processos. Por isso, a nossa insistência nas conferências, nos conselhos, nas mesas de negociação, nas audiências públicas, enfim, nas formas mais variadas de dar organicidade, de dar um processo de sistematização a essa participação. E o tema que nós vamos tocar, que os três panelistas vão tocar hoje, ele é muito significativo. Por que nós temos que falar de criminalização dos movimentos sociais? Ora, é porque, à luz do direito estabelecido, à luz dos privilégios consolidados historicamente nesse país, em formas de lei, os movimentos são vistos, muitas das vezes, como transgressores. Por quê? Porque tenta-se avançar para além da cerca pré-estabelecida. Tenta-se conquistar novos direitos. É verdade que nós temos conseguido legalmente também avanços importantes. O grande movimento da Constituinte Popular de 88, evidentemente parcialmente frustrado quando a Constituição se tornou realidade, mas esse movimento visava isso, avançar a cerca, avançar os limites que eram impostos até então na limitação dos direitos sociais, dos direitos populares. E cada luta nossa, cada luta feita pelos movimentos, ela tem esse objetivo de ir consolidando, de ir avançando postos, digamos, marcas, palanques dessa cerca, de ir conquistando novos direitos e afirmando os direitos conquistados. No entanto, essa é uma luta sem fim, porque até que nós atinjamos um dia, na nossa utopia, no nosso sonho, que a gente persegue o tempo todo, e eu quero dizer, fazendo um parênteses, só tem sentido estarmos no governo se nós tivermos clareza de que o nosso papel é esse, de fazer com que nós usemos a estrutura do Estado para construir a justiça e a fraternidade no país e a divisão mais equânime, efetiva dos frutos da riqueza produzida. O nosso objetivo dentro do governo é esse, é permitir que cada vez menos haja criminalização, cada vez mais haja um reconhecimento e uma legitimação dessas lutas que são justas. E é claro que, nesse combate, nós nos defrontamos com situações muito difíceis e paradoxais. Nós que somos os que hoje estamos no governo, não somos governo, estamos no governo, sempre é bom lembrar, para qualquer tipo de vaidade que se pense permanente no governo, ou presunção, nós nos deparamos muitas vezes com uma situação em que você tem que garantir a legalidade estabelecida enquanto ela não for alterada, frente a movimentos que afrontam essa legalidade. Então, quando, por exemplo, bem concretamente, quando vem uma manifestação aqui no Palácio e que tenta invadir o Palácio, numa tentativa de demonstração de força, de reivindicação, cabe a nós a difícil tarefa de fazer a mediação, de impedir, de um lado, que a única linguagem, a única prática recebida pelos movimentos seja a tradicional resposta do cacete, da prisão, da criminalização, e, ao mesmo tempo, nós temos que guardar a legalidade e ponderar com os companheiros que têm que fazer essa mediação, compreender. Quando o MST ocupa o INCRA, e nós dissemos para eles, olha, nós vamos conversar com vocês, mas vocês têm que desocupar o INCRA. Por quê? Se nós não o fizermos, nós perdemos também, do outro lado, a legitimidade de quem está guardando a instituição. Então, veja a crise permanente
dentro da qual nós estamos. Belo Monte está ocupada, ainda está hoje? Está ocupada por um grupo de indígenas. Cabe a nós a tarefa difícil de, ao mesmo tempo, reconhecer que eles têm reivindicações justas e, ao mesmo tempo, negociar para que eles deixem para que a obra possa continuar. Esse moço aqui, não faz muito tempo, foi enviado para o Mato Grosso para buscar uma negociação para libertar reféns feitos pelos indígenas que reivindicavam, de maneira correta, a demarcação de suas terras, não permitindo que avançasse o projeto de uma hidrelétrica, enquanto as terras não fossem demarcadas. Fizemos uma negociação hipertensa, no fim conseguimos, deu certo, conseguimos fazer o processo, iniciar o processo de demarcação, enfim, demarcamos, digamos, mas falta muito ainda até que se faça a desintrusão, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, pudemos, assim, dar continuidade ao nosso processo. Mas nem sempre a gente é bem-sucedido. Muitas vezes nós ficamos com o amargo sabor da tensão, da frustração, porque as coisas não caminham. Eu quis colocar de maneira muito concreta para que a gente tenha noção do que se trata. Nós somos pessoas que temos uma concepção democrática, que temos um projeto de uma nação justa. Já avançamos muito nisso, acho que todos nós temos que nos orgulhar quando nós vimos os 40 milhões de brasileiros incluídos, milhares de jovens que vão à universidade, enfim, não vou aqui ficar cantando loas às nossas conquistas, mas, ao mesmo tempo, é importante saborear e fazer dessas conquistas um combustível para a nossa continuidade, mas também temos consciência da imensa distância que ainda nos separa dos nossos ideais. E o pior que pode acontecer é a nossa capitulação. Ou a gente se acomodar e dizer, não, está tudo bem, nós vamos nos comportar no limite do que está estabelecido, vamos seguir um governo tradicionalzinho, na boa, bem comportado, ou então a gente ir para uma posição de desânimo, de completa desestímulo e dizer, oh, não dá, estou fora, porque viver essa tensão é muito importante, é muito difícil, mas eu queria dizer para vocês, é profundamente fecundo, quando a gente tem a coragem de continuar vivendo essa tensão, e só tem um jeito de nós sermos fiéis a essa tensão e a esse processo e a esse ideal, é que a gente esteja muito perto uns dos outros, que a gente se articule muito, que a gente dê forças uns aos outros, para a gente poder manter viva e acesa a chama no coração e, ao mesmo tempo, a prudência, a clarividência, a capacidade de articular a gestão do Estado, mantendo a nossa legitimidade perante o conjunto da sociedade. Sociedade esta, não tenhamos ilusão, que muitas vezes é conduzida pela opinião publicada e que temos visto isso nos últimos dias muito no país e que acaba tomando atitudes muito em função daquilo que a grande imprensa, daquilo que os chamados formadores de opinião buscam estabelecer como verdade. Portanto, eu queria mais uma vez cumprimentar vocês e agradecer a vocês pela presença, aos meus colegas aqui por essa iniciativa, e dizer que, para nós, ao fim e ao cabo, a coisa mais importante desta manhã é que nós estamos juntos para examinarmos esse nosso trabalho, analisarmos e nos darmos forças e energia uns aos outros para que a gente continue nessa tarefa que nós, de alguma forma, escolhemos. A vida nos levou a essa escolha. Acho que nós somos privilegiados por estarmos vivendo esse momento, nesse país, nesse tipo de governo, e a história vai cobrar de nós, evidentemente, essa fidelidade e essa persistência. Muito obrigado e um ótimo seminário para nós. Bom dia. Trago uma saudação em nome da Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, que, infelizmente, não pôde participar desse espaço tão importante, e reforçar a importante parceria que a gente tem construído junto com a Secretaria Nacional de Articulação Social para fortalecer mecanismos efetivos de participação social. E, para a juventude, esse é um tema central. Se tem um público que é disputado cotidianamente pela mídia,
e pelas instituições no direito à participação política, no direito à participação social, no direito a reivindicar seus direitos e a juventude. Então, nós consideramos que esse é um tema bastante importante para a Secretaria e saudamos muito o esforço da Secretaria Nacional de Articulação Social para construir esse espaço. Eu vou passar a fala para o nosso primeiro palestrante, Alan Borges e... Desculpa, Alan Ferreira. Alan Ferreira, além de ser um dos membros da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, ele também é membro sócio fundador do Cerrado Assessoria Jurídica Popular de Goiânia, professor da Universidade Federal de Goiás, e tem atuado diretamente em temas importantes como violência policial, direito à terra, realizar assessoria jurídica diretamente para os movimentos sociais. Eu vou passar, então, a fala para o nosso primeiro palestrante. Por favor. Bom dia, bom dia. Até peço licença para me levantar. Gostaria de cumprimentar o ministro Roberto de Carvalho, acabou de sair, e os membros da mesa, coordenador da mesa, Paulo Maldo, Secretaria Nacional de Organização Social, Elisa Guaraná, Secretaria Nacional de Juventude, os demais painelistas, Bia Barbosa e Felipe Freitas. Então, bom dia para vocês. De novo, bom dia. E pedir uma licença, né? Fala que a gente não sabe nunca se o hábito que faz o monge ou o monge que faz o hábito, né? Mas advogado, em regra, a gente tem hábito de falar de pé, né? Até para se movimentar. Então, peço uma licença também, uma autorização para ficar transitando um pouco. Eu sou Alan, sou do Cerrado Assessoria Jurídica Popular, RENAP, né, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Para quem não conhece, uma rede de advogados que no Brasil tem advogado desde 96 para os movimentos sociais, em especial para os movimentos ligados à Via Campesina, então movimentos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, movimento atingidos por barragem, pequenos agricultores, CPT, né, entre outras parcerias também, né. Lá no Cerrado, além das atividades, das pautas da RENAP, a gente também advoga desde 2006 para o Comitê Goiano pelo fim da violência policial. E alguns sindicatos, algumas outras parcerias também, dentro da área da juventude, entre elas a própria Casa, né, da Juventude. E fiz um mestrado, agora por último, na minha formação acadêmica na UF, no Rio. Então, minha área de local é a criminologia, né, dentro da sociologia e direito. Então, a temática que eu trabalhei lá foi um pouco do avanço desse punitivismo que o Brasil e a América Latina como um todo tem passado, né, sobre o que eu chamei de teorias ideológicas da tolerância zero e da lei e ordem, que a gente vai passar um pouquinho aqui. O desafio hoje aliás, o desafio é grande, porque o tempo é curto, e a vontade de falar de muita coisa, né? Então, eu queria passar um pouco por Trombas e Formoso. Não sei se todos já ouviram falar de Trombas e Formoso. Formoso e Trombas, como é mais conhecido no meio da literatura. Uma revolta que ocorreu a partir da década de 40, 50 no estado de Goiás. E queria chegar até os dados que a gente tem trabalhado no escritório desde 99, desde 2004. Então, a hipótese lançada nesse início de apresentação é, primeira, que há um acúmulo de poder punitivo ao longo da história do Brasil, acúmulo de tradições punitivistas ao longo da história do Brasil em face dos movimentos sociais. Então, todo esse punitivismo que a gente vive, especialmente de 1, 2 décadas para cá, em face dos movimentos, não é um advento meramente do neoliberalismo, né? Ou também, ao mesmo tempo, também não é um refém do neoliberalismo. Ele transitou e transita entre as diversas formas de governabilidade e mesmo de sistemas econômicos. Essa é a primeira hipótese. A segunda, utilizando o método, e aí o método que eu vou trabalhar aqui um pouco também da experiência do mestrado, das pesquisas que eu ainda estou envolvido como professor na Universidade Federal de Goiás, seria o método indiciário. Então, colhendo pistas, indícios, né, rastros, ou chamado também de metodologia clínica, ou do detetive, né, aquela bem do
do Sherlock Holmes mesmo. A gente vai lançando as hipóteses e colhendo aqueles rastros, né? E esses rastros a gente vai colher aonde? Nos discursos, e esses discursos no sentido amplo, né? As sentenças judiciais enquanto discursos, as sentenças da mídia enquanto discurso, que a Bia vai tocar mais nisso, então nem vou passar muito por isso, e também os discursos do parlamento, os discursos do executivo, né? Desde projetos de lei, até mesmo o discurso, então, até enquanto retórica, enquanto prática também da conduta, né? De certos patamares das esferas de poder. Vou colher indícios também nos dados da Comissão Pastoral da Terra e nos dados dos processos que a gente atuou, de 99 para cá. Então, a segunda hipótese que eu quero lançar, usando a experiência do Estado de Goiás, né, e usando o local para discutir o global. Né, e aí usar esses dados que a gente tem trabalhado para fazer uma metáfora para discutir a criminalização Brasil afora. Né, eu preferi utilizar esses próprios dados, mesmo domésticos, do que analisar alguns outros casos que estão mais na mídia. Enfim, então, partindo do acúmulo desse poder punitivo ao longo da história brasileira, né, diferente do que alguns outros criminólogos têm dito, até mesmo Foucault afirmou isso, em alguns momentos não há uma simples substituição das formas de punir. As formas de punir elas vão se acumulando. E esse acúmulo também ele não ocorre de forma linear e progressista. Às vezes se avança, às vezes se tem um retrocesso, né, dentro dessa própria perspectiva da punição. E os movimentos sociais passaram, né, e passam. O neoliberalismo ele só introduziu um discurso imundo, uma ideologia que tomou conta, né, devassou a América Latina. O professor Nilo Batista, a professora Vera Malaguti, minha orientadora Gislaine Neder, estudam isso de forma mais aprofundada, mas como que houve uma devassa, né, desse poder punitivo de repressão máxima, né, que a gente tem intitulado de teorias ou ideologias da tolerância zero e lei e ordem. Então, qualquer forma de transgressão, a opinião pública, enquanto mídia, os agentes sociais, né, o próprio Estado, né, que detém esse monopólio do poder punitivo, vai pregar uma repressão máxima para qualquer ato de transgressão. É um pouco aquela perspectiva, né, que o ex-prefeito, ex-promotor de Nova York, Rudolph Giuliani, trouxe com a chamada também, não é uma teoria, mas uma teoria ideológica, das vidraças quebradas. Né? Não sei se vocês conhecem, mas bem rapidamente, se há uma vidraça quebrada dentro de um prédio, é indicado que corrija e troque esse vidro de forma mais emergente possível. Caso não haja essa correção, a troca desse vidro, vai parecer que aquele quarto, aquele cômodo está abandonado. Aparecendo que o cômodo está abandonado, aparece que o prédio todo está abandonado. Se o prédio todo está abandonado, aquela rua está abandonada e aquele bairro. Com isso, com essa metáfora, ele apregoou uma repressão máxima para as microcriminalidades. Então, aumento do poder punitivo para qualquer transgressão à ordem, qualquer transgressão à própria legislação. E aí o desafio agora é passar por trombas, né? O que trombas tem a ver com isso? Eu estou falando que é um acúmulo de poder punitivo. Eu quero trazer um exemplo histórico da minha terra, né? Como que isso foi suceder lá na cidade de Formoso e Trombas. Quem já ouviu falar dessas duas cidades, no estado de Goiás aqui? Só para a gente ter uma ideia. Perfeito. Década de 40 e 50, e aí eu vou ter que resumir e correr um pouquinho agora, a gente tem a marcha para o oeste, né? Também não vou ficar dando aula de história aqui, não. Mas o Getúlio estimulou muito a ocupação de certas áreas, terras devolutas, terras estatais. Essa parte depois eu até vou introduzir esse material depois para disponibilizar para vocês também. E em Goiás foi criado um espaço, um instituto chamado CANG, as colônias agrícolas nacionais em Goiás. Né? As colônias foram criadas especialmente no Vale do São Patrício, ali na região norte, quase indo para o Tocantins. E as primeiras colônias criadas, institucionalizadas, elas não conseguiram suprir. Foi feita uma propaganda muito grande por Getúlio, teve um número de imigrantes muito grande também, e ela não conseguiu suprir aquela demanda toda. Então, sobraram imigrantes, especialmente do norte e nordeste. Sabendo de outras terras devolutas, mais para o rumo do Tocantins, eles passaram a ocupar nessa região de Formoso e Trombas.
Em 40, a gente já tem dados de milhares de ocupantes, né, em Formoso e Trombas, a partir especialmente de 48. Com a institucionalização das colônias mesmo, e aí é uma diferença de 50, 80 quilômetros da região onde que as colônias foram criadas e das áreas que foram sendo ocupadas, a especulação imobiliária, através dos latifundiários, que já detinham propriedade, e dos grileiros, passaram a especular essa área que os imigrantes passaram a ocupar em Formoso e Trombas. Então, começaram a aparecer diversas escrituras griladas, né, dessa região. Na verdade, até teve uma estratégia, especialmente na comarca de Uruaçu, que foi muito inteligentemente usada pelo latifúndio e pelos grileiros. Eles esperaram os imigrantes ocuparem, começaram a produzir, então, em 5 anos, que essas escrituras começaram a aparecer. Algumas escrituras até já tinham sido apresentadas em outros processos, mas a exigência, até mesmo física, através de jagunços, foi depois desses 5 anos. Né? E passaram a exigir o que desses camponeses? Passaram a cobrar deles os arrendamentos por usar a área que supostamente seria deles pelos títulos grilados. E aí o conflito começou a se operacionalizar. Década de 40, 50, 60, até 70, né, a gente tem notícia desse conflito. E como diria o José de Souza Martins, talvez a história de Formoso e Trombas, a maior resistência, a maior luta, né, durante esse período da República por terra no Brasil. Não só em números, não só por duração, não só por tempo, mas por uma própria qualificação da resistência tomada pelo movimento. Né? Vamos resumir a história. Em 50, a tensão passa a aumentar, o PCB, Partidão, passa também a ver a possibilidade de insuflar politicamente aquela região, então indicou e disponibilizou quadros para acompanhar aquela região, quadros esses que naquela época até contribuíram também com a formação até mesmo armada ou de resistência armada que os camponeses precisavam naquela época. Tiveram baixas dos dois lados, baixas muito maiores do lado dos camponeses, e a partir de 50 o Estado institucionalmente se envolve. Então, o governo do Estado, né, o governo federal, e disponibiliza também as forças institucionalizadas, as forças policiais. Então, além dos jagunços privados dos grileiros, a gente tem também os agentes estatais da repressão. Em 60, a gente já tinha e aí várias resistências, né? Depois, isso acho que no texto vai dar para dar uma aprofundada maior. Mas em 60 a gente já tinha 3 grandes organizações, associações, mais de 25 conselhos de córrego. O movimento se organizava em conselhos de córrego. E os conselhos de córrego reuniam militantes, né, poceiros de várias regiões, a partir da organização das mulheres, que iam para os córregos. Então, cada região era organizada na beira dos córregos. Tinham 2.000 representantes nos conselhos de córregos e 25 conselhos, que representavam 10.000 famílias, ou seja, cerca de 50.000 poceiros. Em 63, o Porfírio foi eleito o deputado mais votado proporcionalmente em Goiás e conseguiu entregar em 62, 63, 350 títulos e depois, em 64, mais de 20.000 pessoas, né, poceiros, foram beneficiários por títulos e escrituras. A gente tem um início de uma tensão muito grande com a chegada da ditadura militar, com o golpe militar, e um dos primeiros movimentos que foi totalmente massacrado no estado de Goiás com a instalação do golpe foi o movimento de Formoso e Trombas. A conjuntura era essa, 50.000 poceiros, né, imaginemos, 25 conselhos de córrego, mais de 2.000 pessoas organizadas, 3 associações. O Zé Porfírio tinha acabado de ser eleito deputado proporcionalmente mais bem votado até hoje, proporcionalmente é o mais bem votado da história da Assembleia Legislativa, e a gente tem o golpe militar. Com todo o avanço dessa outra ideologia, né, que ainda é um outro ponto de uma história não acabada na história brasileira, a segurança nacional, a partir dela, né, que a tolerância zero e a lei e ordem, enquanto ideologias, se instalam dentro do ambiente da América Latina.
E a gente tem uma perseguição. O Zé Porfírio desaparece, junto com outro filho, o outro filho dele também torturado. Várias lideranças foram perseguidas, massacradas, mortas. A gente tem ideia do absurdo, né, que chegamos. O governo militar chega a inviabilizar, a destruir e a cancelar os títulos e escrituras que tinha dado antes do golpe, né? Ou seja, volta o poder das terras aos grileiros e aos latifundiários, né? E aí, junto com isso, também eu queria passar rapidamente como que o projeto do governo militar, ele não é só também na área do sistema penal paralelo ou subterrâneo, né, como a gente tem classificado. Ou seja, não só é feito e sentido na pele crua, né, de quem sofreu e precisou de fazer resistência ao golpe. O sistema penal paralelo permitia várias detenções administrativas e o sistema penal subterrâneo que calcava as execuções sumárias, né, e os desaparecimentos forçados. Mas serviu também para implantar o que faltava já dentro desse processo também de acúmulo da modernização conservadora, como é dita e classificada por alguns sociólogos no Brasil, né? Essa tese também é o signatário dela. Então, a modernização que houve no Brasil sempre teve, até ao longo da história, esse caractere de uma modernização conservadora, de um liberalismo conservador. E a ditadura serve para unir esse monopólio do capital e dar para Goiás um avanço, né, e uma tarefa de ser o celeiro agropecuário. Então, são vários estudos também que vão elencar e vão colocar Goiás e a perspectiva do campo como um único e viável caminho ainda para o campo, né? No início da democratização, pulando um pedaço da história, a gente tem a formação dos movimentos sociais, a formação dos grandes partidos democráticos progressistas também no Brasil, e entre esses movimentos a formação do MST em 84, né, no Congresso na cidade de Cascavel, em que o tema geral era a luta pela terra, pela reforma agrária e por mudanças sociais no país, né? E aí, para chegar nos dados, rapidamente também trabalhar esses dois conceitos. A gente tem dois grandes processos de criminalização, né, que a gente adota na criminologia. O processo da criminalização primária, que é aquela produzida pelo legislativo ou pelo executivo quando legisla, que é a produção de leis, propriamente, que vão criminalizar. E o processo da criminalização secundária é aquele produzido por todas aquelas agências estatais, desde a polícia até os órgãos do judiciário. Então, a polícia, como diria o professor Nílio Batista, que vai pescar aquele criminoso, dito criminoso, na sociedade e levar ele até a delegacia ou para uma outra agência criminalizadora, que depois a delegacia vai levar para uma outra agência criminalizadora, que é o próprio judiciário. Então, a gente tem etapas. Mas, mesmo com a redemocratização, esse processo da criminalização ele não sai da mão, especialmente, das forças policiais. Isso, no processo da criminalização dos movimentos sociais, é importantíssimo ser compreendido. A gente fala, muda governo, muda metodologia, a criminalização continua. Continua porque a gente tem, enquanto atores, um dos elementos da criminalização, os agentes das forças policiais. Polícia Militar, principalmente, Força Ostensiva, e, em outros raros casos, a Polícia Civil. Ou não raros, mas a grande maioria das criminalizações dos movimentos é protagonizada, infelizmente, pela Polícia Militar. Não vai dar tempo, né? Então vamos só passar para vocês verem. Essas são as possessórias que o escritório trabalhou de 2003 a 2005. Foi um trabalho que um outro sócio, membro do Cerrado, o Cleuton Freitas, fez. Mas aonde que eu quero chegar nelas? Pode passar. 29 ações em 18 comarcas, 27 delas movidas por particulares, pessoas físicas ou jurídicas, e somente 2 por entes públicos. A qualificação dos réus, enquanto em toda ação civil exige a qualificação completa, em face de movimento não é exigida. Então, admite negão edital, uma qualificação sem qualquer outro tipo de documento, ou mesmo a pessoa jurídica do MST, sendo que o MST nunca foi pessoa jurídica, não é movimento. A gente vê onde que beira o surrealismo da pauta judiciária. 8 interditos proibitórios, ações de manutenção, ações possessórias, a gente tem um interdito proibitório, que ele não permite que os ocupantes ocupem a terra, a manutenção de posse, quando
o latifundiário ou o grileiro tem a posse e não quer que a posse seja turbada, e a reintegração quando ele perde a posse, né? Então, a gente tem 8 interditos proibitórios, uma manutenção de posse e 20 reintegrações. Dos 29 casos, 27 tiveram a liminar deferida, sem ouvir as partes, né? O que a gente chama de inaudita altera partes, sem ouvir a outra parte. A liminar foi deferida de plano. Somente em uma comarca de Goianápolis o juiz indeferiu a liminar e fez o julgamento fundado no direito constitucional da associação. Mais da metade das liminares dada em menos de um dia da ação protocolada e 5 no mesmo dia do protocolo da ação. Então, você vê a rapidez com que esse direito da propriedade é rechaçado. E, por fim, ali, das 29, 24 ordens para auxílio da força policial, né? Então, já é um indício, uma pista, né, de como que essa ordem de segurança no exercício ao direito à reforma agrária, ao direito à redemocratização da terra, vai ser criminalizado, vai passar por esse processo da criminalização secundária, né? Como a questão social vai virar caso de polícia. Beleza. Uma decisão da comarca de Edéia, só o primeiro parágrafo, as invasões de terra particulares em nosso país já passou dos limites e vem tornando um problema gravíssimo de consequências sérias e imprevisíveis, onde os resultados têm sido até mesmo confrontos armados com perdas de vida, que deveriam ser preservadas conforme se noticia em todos os cantos dessa imensa fronteira pela imprensa de um modo geral. E no último parágrafo ele vai falar que a culpa é do governo federal, em resumo, dos governos. Esses são os processos criminais. Então, como ligar os processos cíveis aos criminais que o escritório trabalhou de 99 até agora 2012. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, só vamos parar aí. 34 processos criminais, que a gente trabalhou de 99 para cá, que envolveram 7.530 pessoas, onde tivemos 290 criminalizados pelo judiciário, ou seja, sofreram processo, inquérito e ou processo criminal, 28 presos, 70 detidos. Desses casos, hoje em trâmite, 21 absolvições, já conseguimos, uma absolvição no tribunal, uma outra apelação em trâmite, e ainda 11 em trâmite no primeiro grau e 2 em trâmite no segundo grau. A organização desses dados. 34 processos, 9 processos criminais com mais de uma tipificação na criminalização secundária. Isso significa mais de um crime. Então, eles gostam muito do tipo penal. Tipo penal. Primeiro pega o principal, é roubo. Roubo e furto. Está na outra lâmina. Mas, principalmente, roubo e furto. Vem roubo e furto, formação e o esbulho. Esbulho possessório é a ocupação de terra. Formação de quadrilha, porque era mais de 3. E aí, principalmente, o crime que vai garantir a prisão. Não é? 33 processos na Justiça Estadual e 1 na Justiça Federal. Isso também é importantíssimo. Quando a gente se perguntar qual a criminalização dos movimentos que é feita, a gente tem que se perguntar quem está a realizando. É o governo estadual? É a Justiça Estadual, melhor dizendo? Ou é a Justiça Federal? Porque as polícias estão sob o comando dos governos. Se é elas que vão pescar esse dito criminoso da sociedade, eles que vão levar, juiz, promotor, nós, advogados, só pegamos o que passou já pelo crivo das forças policiais. Né? Não tem advogado, Ministério Público, ainda bem que também o Ministério Público não pode investigar, mas não estamos lá fazendo a investigação no dia a dia. Então, só o que é trago para o cardápio do judiciário pelas forças policiais. Campeão, 8 processos, 19 criminalizados por roubo e 8 processos, 29 criminalizados por furto. Então, crimes de patrimônio, tirando os 11 processos, englobando 112 por esbulho possessório, que é a ocupação de terra. Mas esbulho, o máximo é 6 meses de detenção, então eles não gostam. Eles colocam o esbulho sabendo que vai ter algum problema, ou em relação à prescrição. Então, eles vão forçar um dano qualificado, um furto, um roubo, uma formação. Os anos, para a gente entender agora, 99, 5 criminalizados, 2001, 76, 2002, 5, 2003, 10, 2004, 95 e 2005, 90. E em 2011, 9. Destaco, nos demais anos não contabilizamos fatos que foram criminalizados. A gente passou rápido na tabela,
Mas no escritório, a gente tem processo em face do MST em si, tem outros movimentos que tiveram outros processos nesse período. Mas do MST, a gente tem um salto de 2005 para 2011. A gente tem um auge da criminalização em 2004 e 2005, e depois a gente tem 2006, 7, 8, 9 e 10 sem criminalização no Estado. Por que isso aconteceu e como que isso volta? As prisões também, em 99, uma, em 2003, 4, em 2004, 15, em 2005, uma, em 2011, 7. E em 2004, as 70 detenções, num só ato, né? Em resumo, a gente atribui esse fato de 2006 a 2010 não ter novas criminalizações, até por uma escolha que o próprio governo federal teve, primeira hipótese que eu levanto, são várias, mas entre elas a primeira, pela mudança na forma da obtenção da terra. E com isso o governo conseguiu distensionar inicialmente o início da pauta. E que governo é esse? O federal, o governo Lula. Muda-se a forma de desapropriação para a compra. Logo, você não precisa de ter novas ocupações. As ocupações passam mais a ter um sentido realmente mais simbólico de pressão. Então, é preferível ocupar o INCRA, os órgãos públicos, do que a fazenda do latifúndio. Porque ao ocupar a fazenda do latifúndio, mesmo que a do latifúndio vizinho para pressionar do outro, que a medida provisória editada ainda no Fernando Henrique, que ainda representa um grande atraso, nesse caso da criminalização do campo, ela ainda impede que a fazenda ocupada seja desapropriada. E impede que quem ocupe terra, tem um processo que a MST está sofrendo agora em Goiás, na Polícia Federal, em Goiás, por isso, quem ocupe terra não pode ter 1 centavo do governo federal. Até hoje, esse meio artigo, que é um inciso num parágrafo dessa medida provisória, e até hoje tem esse impedimento. Então, a Polícia Federal hoje, pelo menos de 2011 para cá, tem buscado aumentar a criminalização, pelo menos em Goiás, né, a partir, quer dizer, fazer aplicar essa medida provisória, né? Então, o primeiro fator é esse. Ao utilizar a compra, o governo distensiona. A gente tem uma pauta dos movimentos cumprida também. A reforma agrária foi, de certa forma, efetivada. Alguns movimentos dizem que mais, outros que menos, outros dizem que menos ainda, mas a pauta foi efetivada. E muitos dos militantes também preferiram e optaram para ir para o enfrentamento, para fazer o enfrentamento na produção, na pauta da produção. Foram para suas terras para produzir, enfrentar uma outra tarefa. Junto com isso, a CPT, principalmente, ela atribui um outro fator, uma outra hipótese. Ela fala que a forma dos conflitos mudam, de conflitos do campo para conflitos socio-territoriais. E é especialmente nesse período que a gente também tem maiores movimentos em relação aos movimentos quilombolas, indígenas, né, e outros tantos poceiros, região atingidos por barragem, que em Goiás não tem uma grande expressividade desses movimentos. Então, eu quero trazer mais esse complexo, apesar de entender que no estado de Goiás a gente não teve. A gente teve algumas criminalizações que envolveram os pequenos agricultores e o MAB, né, de 2006 para 2010, e um outro destensionamento. Só mais o próximo, já vou concluir. E, por fim, um outro processo que a gente também trabalha de uma tentativa de homicídio, né, como que a violência que o latifúndio promove, ela sai da esfera simplesmente da ocupação de terra, né, e da criminalização, e ela ocupa esse espaço da violência mesmo, direta. E em Goiás a gente tem um outro complexo também dessa criminalização. Se a gente parar para pensar 2004, 2005, a gente tem um governo do Marconi Perillo, que é um grande opositor do Estado, o próximo slide, que é um grande opositor do Estado. E em vários momentos de fala, de discurso, eu selecionei alguns, mas, enfim, não deu, e que o próprio Marconi, enquanto chefe maior, administrador maior do governo do Estado de Goiás, incita a criminalização pelas forças locais, envolve prefeitos, envolve a própria polícia militar. Então, especialmente como nesse poder da criminalização secundária tem esses líderes locais, seja o prefeito, que ele vai convocar diretamente a polícia, porque ele é amigo do latifundiário, ele é amigo do grileiro, seja o governo do Estado, né, que tem esse comando e dá essa autorização. É isso, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí um pouco.
Acho que a gente pode sentar e aguardar todos falarem. Acho que é melhor, porque a Bia vai usar as slides também. Eu vou, então, agora convidar aqui Felipe Freitas para fazer sua fala. Como nos apresentou o ministro, ele participa hoje, ele é integrante da Pastoral da Juventude e também participa da coordenação de políticas, coordenação da campanha contra a violência e o extermínio dos jovens negros no Brasil. Participou como assessor também na Bahia da coordenação de políticas de juventude da Secretaria de Relações Institucionais, né, no ano de 2011 a 2012, e foi também coordenador de políticas para a juventude negra da Secretaria de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial. Então, agradecer aqui a participação do Felipe e passar a palavra. Olá. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer ao convite da Secretaria-Geral, dizer da alegria de estar ao lado de companheiros tão importantes nas suas respectivas áreas de atuação para a construção do enfrentamento político a esse modelo e as precariedades que têm sido impostas às classes populares no Brasil. Agradecer a possibilidade desse diálogo e elogiar o ineditismo dessa experiência arriscada de diálogo entre o movimento social e o governo nas suas mais diversas dimensões, né? Tem um poeta baiano que morreu tem 2 anos, Damásio da Cruz, que diz assim: a possibilidade de arriscar que nos faz homens. Eu gostaria de acrescentar, com a licença do poeta, que nos faz homens e mulheres. Então, que arrisquemos esse diálogo fértil e perigoso e arriscado entre governo e sociedade civil. Arriscado para ambos os lados, inclusive. Mas acho que extremamente fértil, e, por isso, tanto quando estive participando de experiências de governo, como agora de volta à sociedade civil, sempre me propus a fazê-lo, porque acho que é um diálogo fértil e importante. Bem, com relação ao tema, acho que, Alan, foi bom essa arrumação que a gente fez, que acho que a gente dá uma arrumada. Eu acho que Alan traz alguns elementos super importantes sobre essa leitura de como o poder punitivo se coloca na sociedade mundial, eu diria, na sociedade brasileira em particular. E aí eu queria pegar um aspecto da fala do Alan para poder aprofundar e tentar trazer alguns elementos que dialogam com o que eu penso também. Ele coloca uma coisa fundamental de que o poder punitivo ele não é uma exclusividade do neoliberalismo, o que eu concordo integralmente, né? A lógica punitiva estatal, de modo particular, ela é um contínuo na sociedade brasileira, eu diria, nas sociedades ocidentais, diria mais, inclusive, né? A tentativa de resolução de conflitos através dos modelos punitivos, do castigo, da pena, sobretudo da pena privativa de liberdade, é uma característica de como a gente constituiu as nossas sociedades no Ocidente. Acho que essa é uma característica importante. Contudo, acho que no neoliberalismo essas coisas assumem um contorno muito peculiar, né? Porque o neoliberalismo é, portanto, esse conjunto de práticas que vai ultrapassando, inclusive, a barreira de uma doutrina econômica, mas com uma série de elementos culturais que vão dando às políticas, às formas, às práticas, determinado amoldamento. E aí eu queria chamar atenção para 3 características da hegemonia neoliberal que eu acho que são muito utilizadas pelo poder punitivo no Brasil e que têm impacto direto na relação entre o Estado e os movimentos sociais. São essas características. Primeiro, o individualismo. A noção individualista, que é difundida e disseminada na hegemonia capitalista em geral, mas na hegemonia neoliberal de modo muito peculiar, ela se articula profundamente com a forma pela qual o Estado se relaciona com a sociedade em geral, e especialmente com a sociedade organizada nos movimentos sociais. Essa lógica individualista, que é uma lógica que desestimula qualquer prática associativa que não seja com vistas ao lucro e com vistas à produção de mais riqueza, qualquer forma associativa que não tenha, e a riqueza individual, individualizada, ela é repudiada pelo modelo neoliberal. Essa lógica individualista de esgarçamento das relações solidárias é uma característica da hegemonia neoliberal.
Uma segunda é a mercantilização de direitos. Os direitos eles são trocados, vendidos, emprestados, negociados no mercado a preço barato. Essa é uma característica do modelo neoliberal que, do meu ponto de vista, tem uma profunda relação com um processo, com a forma pela qual o poder punitivo é colocado pelo Estado brasileiro em relação à sociedade civil. E uma terceira dimensão, que é a redução do espaço público. E esse último me parece o aspecto mais decisivo. A possibilidade de um espaço público entendido aqui como arena conflitiva de construção de direitos, de controle do Estado, por parte da sociedade, de negociações e de trocas e câmbios para a construção de maiorias, e não só a maioria representativa, mas a maioria direta, estabelecida pelas várias formas que a sociedade pode desenvolver. Esse espaço público tem sido reduzido. E aí, gostaria de fazer um parêntese para falar de uma coisa que, do meu ponto de vista, é um sintoma dessa concepção, é como a gente criminalizou a política na sociedade brasileira, né? Alguns aspectos dos julgamentos recentes, por exemplo, com relação à corrupção em geral, ela revela o quê? Não o julgamento em si, mas a forma pela qual a gente discute o julgamento e a gente discute a corrupção nesse país. A gente construiu uma forma de tratar a política em geral, não só a política partidária, não só a política eleitoral, em que fazer política, disputar posição política no espaço público é criminalizado. Essa é uma característica do neoliberalismo, é uma característica de um modelo que transformou os lutadores e lutadoras sociais, entendidos aqui em sentido amplíssimo, aqueles e aquelas que escolhem disputar isso no parlamento, na ONG, no movimento social, onde a gente conceber aqueles sujeitos sociais que vão fazer a disputa política da sociedade, esses não são pessoas bem-vindas no espaço público por uma hegemonia neoliberal. Eu acho que essa é uma terceira dimensão importante para a gente pensar o neoliberalismo. Então, esses três pilares da hegemonia neoliberal, que é mais do que da hegemonia liberal, é, em certa medida, do próprio modelo capitalista, ela faz com que algumas coisas não caibam, algumas coisas não pegam bem na arena pública do ponto de vista dessa hegemonia cultural, política que foi estabelecida. Não pega bem a ideia de conflito. O conflito foi afastado da cena pública. O conflito, a possibilidade da divergência pública, transparente, honesta, estabelecida no convencimento, essa parece que não pega bem, não é chique, não é elegante fazer, promover, reconhecer, dialogar com esse elemento fundamental do jogo democrático. Porque o que é o jogo democrático, senão um modelo dentro do qual o conflito, inclusive contra o próprio modelo, ele é constitutivo do modelo. É o único modelo sociopolítico no qual o conflito e a oposição ao próprio modelo é reconhecido como parte do modelo. Essa ideia da contra-ordem, do questionar a própria ordem, é constitutiva da ordem democrática. Esse elemento ele foi rechaçado pelo modelo neoliberal, de modo que aqueles que expõem os conflitos são estigmatizados. Acho que é muito acertado o nome do seminário quando fala em criminalização e estigmatização. Então, quando